Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Papo de Reino. E dessa vez agora a gente está transmitindo imagens, então fique aí com esses rostos lindos aqui, ó. Pra mim. Ó, estamos aqui filmando hoje, então a gente está testando um novo formato, eu espero que vocês curtam. E aqui conosco hoje nós temos o presbítero Beto, temos o nosso pastor Ronaldo, temos o nosso presbítero Flávio e temos o nosso diácono líder de jovens Henrique, que é o nosso entrevistado de hoje. E a gente vai falar sobre um tema muito importante que é justamente o cristianismo e a juventude, né? E um pouco daquilo que a gente discute internamente, né? Sobre como que a gente consegue lidar aí com os anseios dessa nova geração. Então, embarque aí nessa jornada conosco, seja muito bem-vindo. Eu queria, antes de abrir esse podcast, agradecer aos nossos patrocinadores. Falei certo, galera? Falei certo, pequeno David? Patrocinadores. E nós temos hoje, como patrocinadores aqui desse episódio do podcast, nós temos o Estúdio D, Centro Estético Automotivo. Então, tem a arte aí, pequeno David. Você que está buscando um serviço de qualidade estética automotiva para o seu veículo, procure Estúdio D. Estúdio D tem Instagram, tem site, tem telefone. Vai lá, faça o seu orçamento. O Estúdio D hoje está patrocinando esse podcast. E nós também temos outra empresa chamada Espaço Limpo. A Espaço Limpo é uma empresa de facilities, de limpeza, está ali na região de Alphaville, mas também atende toda a grande São Paulo. É o nosso patrocinador de hoje, então vai também lá no site, nas redes sociais, se estiver precisando de um serviço, uma cotação, procure a galera lá e fortaleça os nossos patrocinadores, fechou? Bem, agora nós vamos falar sobre esse tema, seja muito bem-vindo aqui, galera. Obrigado, boa noite. No vídeo é diferente, né? No vídeo tem a questão da câmera, a gente vai se adaptar. Comportar. Vamos nos comportar aqui. Pentear o cabelo. O meu cabelo... Falar em cabelo, hein, cara? O seu cabelo tá tipo... Dei aquela alisada, chapeada para poder abaixar o volume. Você mudou de cabeleireiro? Não mudei de cabeleireiro, só mudei Lá de no costa. Jato. E mudou. Vamos lá. Que a nossa plataforma YouTube e Spotify vai ter esses conteúdos. Bem lembrado, meu pequeno Dave. Lembrando, galera, que hoje nós estamos nas principais plataformas, tá? Então, você vai conseguir acompanhar esse podcast tanto no Spotify, agora também no YouTube. Então, acompanhem a gente nas redes sociais. No YouTube nós estamos com o pastor Ronaldo Dias. No Spotify nós estamos como Bola de Neve Itaim Paulista. E também tem o Bola de Neve Itaim Paulista no nosso Instagram. Lá você também consegue mais informações a respeito daquilo que a gente está compartilhando aí. Fechou? Pode começar, pequeno Dave? Agora. Tudo certo? Então bora lá. O tema, como eu falei anteriormente, né, cristianismo e a juventude, como que a gente consegue lidar, né, com os anseios dessa nova geração. Mas eu queria, antes até de entrar nesse tema, Henrique, ouvir um pouco de você, de como é que foi o teu processo de conversão. Nós já sabemos, né, a gente conversou anteriormente aqui, que você teve toda a sua caminhada cristã, né, desde pequeno. Então conta um pouco como é que foi aí essa tua jornada e o que você pega de gancho para esse novo desafio, que é liderar aqui o exército de jovens dessa igreja. Né? É isso aí. Bom, para você que nos assiste, Deus abençoe, uma ótima noite para vocês. É um prazer estar na mesa aqui com os nossos líderes da casa. E contando um pouquinho aí para vocês, eu venho de um lar cristão, pode-se dizer assim. A família veio de uma igreja um pouco mais podemos colocar assim, não rígida, né, mas de mais tradicional, né, de usos e costumes ali. E quando eu completei por volta dos 16 anos, 15, 16 anos, eu decidi me batizar. Então, eu batizei com 16 anos, frequentei a igreja dos 16 até os 20, 21, depois eu dei uma rateada, né? Podemos assim falar. A famosa desviada, aquela né? famosa perdida no meio do caminho, mas a minha família ali me ensinou, né? Pelo menos o princípio. Não era uma família assim tão alicerçada, podemos dizer assim, com relação à palavra, essas coisas. Mas nós éramos frequentadores de igreja, né? Porque eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Você frequentar a igreja e você, de fato, viver Cristo Jesus, né? Ser a igreja. Então, tinha essa diferença ali. Então, quando eu completei por volta de 16 anos, como eu disse, meu pai faleceu. Meu pai faleceu com 43 anos. E no ano que meu pai faleceu, foi o ano que eu me batizei.
foi em 2006, eu lembro até hoje, porque meu pai morreu no dia do jogo do Brasil contra o Japão. Mas desculpa a pergunta, ele morreu do quê? Meu pai era... idade, mano. Meu pai era alcoólatra, né? Então meu pai era do time da Manguaça, podendo assim falar, Gostava de uma... Gostava de beber. E assim, meu pai bebia desde a adolescência. Isso é legal a gente falar também, né? Porque na minha família, né, quando a gente pega a estrutura da minha família, ela foi um pouco meio torta ali do que a gente pode falar. Meu pai morreu com 42, 43 anos, meu pai era alcoólatra, viveu essa vida. Meu irmão mais velho também morreu com 43 anos, né? Mano, você tá com quantos anos? Eu tô com 34, mas eu já quebrei essas paradas aí. Eu ia falar. Meu irmão mais novo brinca, ele fala assim, que se você passar dos 44, eu tô suave. Deixa eu calcular quanto tempo eu ainda tenho, né? Aí meu irmão ainda zoou, mas meu irmão mais velho também escolheu uma vida ali, a gente pode dizer uma vida errada, né? Sem princípios, sem ética, né? Foi o caminho que ele escolheu para a vida dele. Acabou colhendo fruto, assim como meu pai, porque a gente sabe, né? A nossa vida é um plantio, não adianta a gente fugir. Então, morreram ali jovens e minha mãe sempre dando todo o suporte para mim, para o meu irmão. E aí um amigo meu, né, de novinho, me chamou para ir para um trabalho, né, que é o futebol, né, um futebol cristão, porque eu ia para a igreja quando pequeno, mas por ser uma igreja muito tradicional, era aquela questão de terno, gravata, tinha aquelas coisas da zoeira na rua, né, você andava de terno e gravata com 13 anos, é o pastorzinho e aquelas coisas, né? Então era uma zoeira, e a gente ali não tão preparado por aquilo, eu falei assim, não quero saber dessa igreja não. Aí esse amigo meu ia para a Assembleia de Deus, né? E lá ele tinha um trabalho que era um futebol evangelístico. Então eles juntavam todo sábado de manhã, juntava a molecada para jogar uma bola. No meio do jogo eles paravam, traziam uma palavra e aí dava continuidade no jogo. Então eles faziam isso no meio mesmo para ninguém chegar depois ou ir embora mais cedo. Então era no meio para todo mundo pegar a palavra. E aí eu lembro que uma desses eventos ali de futebol que a gente teve um convite para um culto de jovens. E aí eu aceitei e fui nesse culto de jovens, e aí a partir dali a minha vida começou a mudar com respeito a Jesus, né? Eu comecei a conhecer Jesus. Então fui para a igreja, me converti, batizei, conheci a Bia, né? A Bia, minha esposa, cara, quem não sabe. É muito louco isso, porque a gente vê a importância dos eventos, né? Porque você vai lá numa parada que é totalmente fora da igreja, você firmou na igreja. Firmei na igreja, exatamente. Você conheceu a Bia nesse tempo? A Bia eu conheci a Bia na escola, a gente estudou junto, mas a gente não tinha tanto vínculo. Aí, indo para a igreja, a Bia também passou aí, então a gente se conheceu ali na igreja com essa idade. Começamos a namorar com 16 anos, não recomendo, depois eu falo disso. Pode crer. Não recomendo, porque eu acho que isso é extremamente importante a gente falar disso depois. Eu comecei aos 16 também. Não é muito legal. Olha o Fábio com 10. Aí não dá. E aí conheci a Bia, começamos a namorar. Namoramos, noivamos e casamos em 5 anos, então casei com 21 anos. Você se casou no ano que você desviou? Bem próximo ali, foi um pouco antes, né? Antes de eu casar, eu já estava meio distante do reino, porque uma coisa importante é a gente também, igual eu falei assim antes da gente começar, né? Até falei aqui com o Alisson, que uma coisa é a gente batizar, né? Ir para a igreja, outra coisa é você se converter, né? Então eu ia para a igreja, eu frequentava a igreja, eu me batizei, mas eu não era convertido, e eu acho que isso é uma coisa muito importante. Porque a conversão é a nossa mudança de mentalidade, é viver realmente Cristo Jesus, e eu não tinha isso. Mesmo sendo um pouco diferente na questão de, nunca me envolvi com droga, nunca me envolvi com bebida, mas eu tinha um exemplo muito claro na minha família, né? Meu pai alcoólatra morreu e meu irmão mexia com coisa errada. Meu irmão foi envolvido com crime, né? Praticamente a vida toda, também usuário de droga. Então, quando eu via essa questão, e é muito claro, né? Quando você tem esse tipo de exemplo na família, ou é de duas uma, né? Ou você segue aquele caminho, ou você é totalmente contrário àquilo. E eu, por ver toda aquela situação, eu fugi daquilo. Meu pai era um cara violento, né? Então,
quando meu pai bebia, ele agredia minha mãe, tinha umas paradas assim, então eu fui na contramão da bebida, dessas coisas assim, eu não curtia. Então, saí fora dessas paradas, mas já estava meio zoado na questão assim da igreja, já não estava mais com aquela vontade de continuar frequentando a igreja, até porque o que eu fazia literalmente era frequentar a igreja, né? Eu não tinha um relacionamento com Jesus. Eu acho que isso é muito importante. E casei com 21, desviei assim, não quis mais saber de Jesus, endureci meu coração, mas graças a Deus e pela misericórdia do Senhor, alguns anos depois, quando eu completei 27 anos, eu conheci esse ministério, né, o Bola de Neve, e falo assim que o Senhor, ele usou essa casa para salvar a minha vida. Né? De quantos anos? 27. Eu já tô aqui, tem uma cota já. Já tô aqui, tem alguns anos. A primeira vez que você encostou na igreja. Lá na Festa das Nações, que a nega parecia o bonequinho lá do Dixon, do Jogos Mortais, né? Que ainda tava de japonesa, mas tava parecendo... Era japonega. Era japonega lá. Cara, você falou um tópico muito, muito interessante, foi justamente essa parte de frequentador de igreja. E esse é um ponto que muitas vezes eu observo nos jovens, no sentido de que muitas vezes eles de uma forma emocionada se aproximam de Jesus, eles entendem a figura de Jesus, mas não necessariamente eles reconhecem Jesus realmente, né, a persona de Jesus como o único suficiente Salvador. E aí muitas vezes mistura essa questão de emoção e fé, né? Quando foi que você se identificou assim de fato, quando jovem, como um frequentador de igreja assim? O que foi um estalo na tua mente? Você falou, cara, ou talvez até o que te inibia de, sei lá, mergulhar um pouco mais profundo, era uma questão de ministério, era uma questão de momento de vida? Como que você se enxergava nesse sentido? Então, nesse processo, eu frequentei, como eu disse, frequentei a igreja, frequentei a escola bíblica dominical, tinha toda uma liturgia, mas eu acho que naquele momento, né, pelo menos na minha juventude ali, eu não tive um discipulado específico de quem era Jesus. Eu acho assim, você conhece Jesus às vezes nas pregações, de ouvir falar alguma coisa, mas é aquela parada, né, não só de ouvir falar, mas de contigo andar, né? E eu acho as experiências nos marcam. E quando eu percebi que de fato eu era um frequentador, quando eu comecei a parar de ir para a igreja, assim, não ir com tanta frequência e não sentir falta da igreja. Porque o que te faz vir para o culto? Cara, não é uma escala. Não é o compromisso que você tem com o pastor, com os líderes. Não. O que faz você vir para o culto é porque você quer encontrar o rei. Você quer encontrar aquele que é, né? Então, quando você perde esse anseio, ou você não tem esse anseio, se você tirar o fator igreja, a sua vida não muda nada. Então, mas eu acho que o nosso papel é colocar isso na cabeça dos jovens, que esse é o propósito real de ser e estar na igreja, né? De vir no intuito realmente de adorar a Deus. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Acho que esse é um papel que é fundamental nosso e de estar sempre batendo nessa tecla, né? Demais. E assim também. Nós vemos que agora, né, se a gente for pegar essa geração um pouco mais nova, acredito que a gente vai falar um pouco disso também, mas quando você pega esse contexto que nós estamos inseridos hoje, a gente começa a perceber que alguns ministérios, né, algumas igrejas começaram a se preocupar mais com o jovem. Eu acho que a igreja também, ela durante muitos anos, isso falando igreja num contexto geral, ela nunca foi tão preocupada com a geração que estava por vir. É sempre mais preocupado com a geração atual. A famílias, o culto, por exemplo, um culto de domingo à noite, é o culto da família, mas o que a gente faz de diferente para a galera mais jovem, né? Eu acho que isso, durante muitos anos, meio que se perdeu, né? Se a gente for olhar assim, aquela famosa passagem de bastão. Será que nós também, estando mais velhos, mais inseridos, mais alicerçados na palavra, nós estamos cumprindo com uma parte do propósito, que é o discipulado, é você dar continuidade? Mas é bem legal você lembrar disso, porque assim, glória a Deus pelo nosso ministério, que a gente ouve muito, está muito com os jovens, porque você falou a respeito do culto, né? Eles quiseram, eles buscaram, eles clamaram para ter o culto deles, né? Então acho que isso é bem legal, porque eu falei, poxa, mano, a família tem que estar junto ali. Não, mas eles querem estar junto deles, né? Sim. Porque, assim, quando a gente fala
é claro que aqui a gente está falando ali de jovens e a gente está falando numa categoria de idade ali de 12 a 17, 20 e poucos anos ali ainda, que está nessa fase. Quando a gente fala de um culto, o culto ele é uma bênção, ele tem toda uma liturgia a ser seguida. Só que às vezes o linguajar que a gente usa num culto, por exemplo, uma ministração que a gente vai utilizar num domingo à noite, num domingo de manhã, não é a mesma ministração, não é a mesma linguagem que eu vou utilizar estando com eles. E isso faz muita diferença, né? O pastor teve a oportunidade de ministrar lá no acampamento, né? A gente tava falando isso agora, né? A gente vai falar sobre isso também, mas a gente tá digerindo, né, Flávio? A gente passou lá nesse final de semana. Foi muito bom, né? A gente ficar próximo deles e a gente também sentir, né, a mesma pegada que eles estavam, na mesma vibe ali. Foi maravilhoso. Cara, foi inexplicável. Não, foi sensacional. E o muito louco do pastor, que ele até comentou comigo depois que ele pregou, ele falou assim, caramba, eu não consegui ministrar nada do que eu tinha preparado para pregar. Eu meio que mudei ali a forma para engajar eles. E aí eu falei assim, eu até brinquei, eu falei assim, isso daí é a realidade deles, mano. Não dá para você trazer exatamente da forma que a gente faz. Você tem que meio que moldar. Mas voltando lá no que você tinha perguntado, eu creio que foi nisso, quando eu comecei a parar de frequentar assim a igreja, eu não senti mais falta da igreja. E aí eu entrei numa ilusão muito grande. Pelo fato de eu ter crescido numa igreja um pouco mais tradicional, a gente tinha muita questão da Bíblia, né? Questão ali da escola bíblica dominical, discipulado. E o discipulado que eu digo não era um discipulado de treinar, né? De mostrar mesmo ali. Era mais um contexto que a gente seguia ali de uma maneira mais superficial. E quando eu comecei a parar, né, de ir, eu tinha na minha consciência assim, não é a igreja que salva, né? Eu comecei a criar aqueles sofismas, né, que a gente tem. Coisa de desviado. Coisa de desviado, literalmente, coisa de desviado, porque o cara, Jesus mesmo fala, né, pior pregar para um cara desviado do que trabalhoso. Inclusive, quando a gente voltou no processo assim de voltar para a igreja, glória a Deus pela vida da Bia, né, minha esposa, ela começou a voltar, né, para a igreja primeiro que eu. A mulher é sempre mais crente. Né? Ela é. Quando eu acho que quando o cerco começa a fechar de verdade, aí a mulher começa a orar, começa a ir para cima, porque não tem como, né? Tem um negócio com os filhos. Tem. Eu falo, cara, a gente como homem, a gente tem esse negócio, porque é mulher. Não, cara, não tem. Mulher falou, meu irmão. Finge que você não acreditou, mas acredita. Ela tem um negocinho mais É diferente. E aí eu lembro que ela começou a ir para a igreja e eu tava com o coração tão endurecido que eu cheguei naquele ponto de falar assim, eu nunca vou te impedir de ir para a igreja, porque eu creio que lá você tá adorando a Jesus. Mas assim, mano, não fala de Deus aqui em casa não, a salvação é individual, se eu tiver que ir pro inferno eu tô consciente disso. Caraca. E eu cheguei nesse nível assim de coração endurecido. Mas até pegando esse gancho, eu vou voltar depois num tema importante que você falou a respeito de comunicação, mas pegando esse gancho do coração endurecido, o que transformou o seu coração nesse sentido? Foi alguma experiência negativa dentro do ministério? Ou foi, sei lá, o que você foi desenvolvendo a partir do momento que você se desconectou do corpo? Assim, primeiro, eu passei a enxergar a igreja na época lá, porque assim, nada é do dia para a noite, né? É igual o pecado. O pecado ele não vem do dia para a noite, ele é gerado, depois de gerado, concebido. Então, quando eu comecei a procurar motivos para não ir mais para a igreja, eu achei vários motivos, mas porque eu estava procurando esses motivos. Então, assim, quando você vira e fala assim, um exemplo, né, que às vezes a gente escuta, o louvor não tá fluindo, o cara da banda, sei lá, tá errado, ou aquele cara tá fazendo... A verdade é que a gente já não está vindo mais para olhar para Jesus. Você já está buscando algum pretexto ali para você... Não estou falando que não acontecem situações negativas com as pessoas, porque a gente sabe que acontece. Mas você já começa a predispor o seu coração para olhar essas coisas. Exatamente. Então você já chega e agora o papo é outro. Você não chega tipo assim, pô, glória a Deus... Né? Aquele primeiro impacto, né, quando a gente chega na igreja, né? Qual que é o primeiro impacto quando você vai chegar no ministério? Pô, a luz apagou, você já tá... o que vai acontecer? Depois, quando você já tá com o coração meio zoado e você tá querendo meter o pé, assim, falando bem a real, a luz vai apagar, você vai falar assim, nossa, mas a luz apagou tão cedo.
Tipo assim, a mesma coisa que acontecia O antes. som que também nem era tão legal, É, continua não sendo, mas antes não era um problema. tipo assim, né? o som, eu cheguei na igreja, o som tinha eco, era estourado, você escutava mais chiado do que a pessoa cantando e eu chorava. Hoje o som não tem eco, o som flui, Tem tá ar-condicionado. bonitinho, o som tá melhor, tem ar-condicionado. Antes a gente sentava, era só pela graça, o cara não podia esticar o braço. Caixinha E você tá- Watson berrando. Tipo assim, e aí você tava ali, só que você tava chorando, você tava entregue, aí hoje você tem um templo 4 vezes maior, tô dando o contexto do que a gente vive aqui. Sim. Templo 4 vezes maior, ar-condicionado, você tem sala pra criança, antes não tinha. Mas sabe um cara, é louco, a gente precisa sempre estar relembrando isso. Eu estava conversando com o Flávio justamente sobre isso. O núcleo, quando a gente começou o Bola de Itaim, era menor que o nosso altar. Isso mesmo. Pô, tinha vez que eu ia pregar lá, as crianças saíam na mão, dava tapa, cuspia na cara da Vanessa. E a gente estava sendo... Então, todas as vezes, eu lembro de lá, eu falo, Senhor, como muitas vezes nós somos ingratos, porque olha de onde a gente saiu, né? Então, a gente precisa voltar lá atrás e relembrar, cara, de onde o Senhor nos tirou. Até o primeiro templo, eu acho que foi o primeiro. Se desse um pulo, batia a cabeça no templo. Não, era. Primeiro era O LI, a parede colado, era- né? Traz o altar. Uma madeira, que não é nem Uma madeira. dragão. Qualquer impacto que dava lá... A intercessão era um triângulo que parecia um sinal do anticristo na frente do banheiro. Quando o Benjamin entrava naquele banheiro, Já era. acabava com... Eu fiz essa pergunta justamente porque o que acontece? Essa predisposição do coração em se inclinar para as coisas mais críticas, né? Quando a gente olha para essas novas gerações, a gente vê uma geração completamente diferente das anteriores. Até pelo acesso à informação, são gerações completamente diferentes. E são gerações que eu entendo que, de fato, são mais críticas, né? Eu e o Henrique, a gente tem uma idade muito próxima, então a gente já tem um pensamento completamente diferente, por exemplo, da geração do pastor Beto Flávio. E essa criticidade ao longo das gerações, ela vem muito embarcada de sentimento, emoções. E aí eu queria pegar esse gancho justamente por quê? Porque você falou um tópico importantíssimo a respeito da comunicação. Eu vejo que o Bola, como um todo, ele foi muito precursor no sentido de ser de fato um ministério que era mais orientado aos jovens. Então, quando a gente pega ali começo da década de 2000, o nascimento do ministério, era um ministério completamente disruptivo para os jovens da época, né? Só que esses jovens, eles envelheceram. Essa é a realidade. Nunca imaginei que isso nem que eu ia ouvir. A gente está falando de mais de 20 anos de ministério. E hoje, esses novos senhores, que já foram jovens nesse ministério, eles se deparam com uma geração completamente diferente. E aí é um pouco do que eu queria trocar com você nessa noite, no sentido de que as estratégias do passado não funcionam para o futuro. Então, hoje, você como líder de jovens, como que você entende que a gente consegue, de fato, se conectar na comunicação? Porque esse ponto que você falou foi imprescindível. Eu também tive a oportunidade de ministrar para os jovens e é muito louco, porque a abordagem, a forma como você cria uma conexão ali na pregação é diferente. Não dá para você seguir os mesmos preceitos. E hoje nós, como pregadores, como pessoas que discipulam esses jovens, a gente precisa ter isso muito claro. Então, eu queria que você compartilhasse um pouco dessa experiência que você tem tido, que você tem enxergado, né, de como se conectar de fato com esses jovens. Primeiro, a altura tá melhor assim? Tá ótimo. Valeu. Aí. Boa. Primeiro, eu acho que o ministério, né, contando pra galera, né, como que veio o ministério de jovens, o pastor sabe que a gente nunca sentou para falar assim, ó, você vai ser o líder do ministério de jovens dessa casa. E assim, o que é muito louco, foi um boom do dia pra noite. Tipo, as crianças estavam brincando de carrinho e boneca na ponta da escada, na beira do altar, daqui a pouco São todos cresceram. jovens. Adolescente. Daqui a pouco não, é 8 anos. Não, É que a gente passou não vê, rápido, que a gente né? não tem essa noção. Não, você fica falando velho, cara, eu tô tipo lá atrás ainda. O meu corpo A sua reconhece mente é jovem, né? a minha mente. Meu corpo, a pastora hoje veio pra igreja mesmo, dor nas pernas. Eu falei, chegou a idade, minha filha, bora maiar, bora fazer o sangue circular.
Só que é muito louco isso. Realmente a gente tá ficando velho, as coisas acontecem muito rápido. Mas foi muito bom, né? Que você viu o momento que a gente teve no acampamento, que a gente conversou e falou como que é bom ficar próximo do jovem. Porque eles não estavam preocupados com o som, eles não estavam preocupados. E ali a gente viu a essência verdadeira, que ela continua. Eles adorando, dando glória a Deus, se derramando. E eu hoje, como um pai, eu tenho um filho que é adolescente, a minha maior preocupação, acho que nós, que é pai, é manter o nosso filho. E eu sempre falo, o Henrique fala, cara, eu não sou pastor do meu filho, não. E você eu sou pai. Então, o pai, ele é diferente do pastor, porque eu sou responsável pela educação do meu filho, mas muitas vezes, se eu for ensinar a palavra, para ele vai ser um pouco mais difícil. Então, você com o teu jeito, é o que o Alisson falou, a linguagem, mano. Né? Então, e aí tava, você viu que tava nós, eu gostei, né, a gente, o pastor junto lá, e nós entramos na mesma vibe, todo mundo pulando, mano. Falou, cara, nós não é velho. Mais ou menos, eu cansei um pouquinho. Só uma hora que começou. Fica mais 10 minutinhos pra ver se ele não pega. Começou a dar cãibra na perna, aí eu falei, eu sou velho sim. Eu sou velho sim. Mas, e o louco foi que, tipo assim, eu liderava a célula de sábado. É verdade. A célula de sábado era das 11, era para ser das 11 à 1 da tarde. Só que pelo fato de ser de sábado, tinha muito adolescente que começou a vir para a igreja que os pais não vinham. Nossa, é mesmo, cara. Então eles não conseguiam ir numa célula de quarta-feira. Então eles começaram a frequentar a célula de sábado, que era a célula que eu estava. Então chegou um momento que eu bati uma foto, né? Brinquei com o pastor, eu bati uma foto, tinha uns gatos pingados assim mais velho, mas a minha célula estava composta ali de praticamente 70%, 80% de jovens. E aí, quando que foi que nasceu, de fato, esse ministério, né? Porque nós tínhamos o Ministério Flame, que é um ministério ali que pega acima dos 18, que seria aí para as igrejas que, de um linguajar mais fácil, é o Ministério de Jovens, né? E nós somos o Ministério de Adolescentes, ali, eu falo ali. É o que a gente divide. Então, nós tínhamos o Ministério de Jovens, que é o Flame, e o Teens ainda não tinha. Só que aí teve, lá na Igreja do Nação, que é ali em Itaquera, nós tivemos um workshop, né, de adolescentes, um Ministério Teens. E não tinha ninguém para levar os meninos. E aí eu falei assim, já tenho 70% na minha célula. Eu falei assim, eu vou com os meninos. E aí eu até liguei pro pastor, né? E eu falei assim, pastor, eles estão perguntando aqui quem é o líder dos jovens. Aí o pastor falou assim, é você. Aí eu falei assim, Você não sabia? beleza, então, né? Porque para fazer o cadastro, eu estava fazendo o cadastro lá na igreja, e eu falei assim, mano, precisa aqui. Aí o pastor falou, não, é você. Eu falei, amém. E dali começou a nascer esse ministério, começou a criar forma mesmo. E aí o que eu entendi, né? Qual que é o processo? Primeiro, nós precisamos nos atualizar. Eu acho que entender o que eles estão vivendo e entender que o que funcionava para nós, porque eu tô no meio das duas gerações, né? Eu sou aquele cara que eu não sou tão velho para andar com os velhos, mas eu também não sou tão novo para andar com os outros. Não, velho, assim, eu não tô falando vocês. Que é velho, tem a parada que é velho. Antigo, vamos falar antigo. Eu já estou me sentindo ofendido. Não. O Alisson começou a falar, eu já estou quase entrando. Não, mas quando eu falei velho, eu não tô referindo a vocês. É que não dá pra ver na câmera, mas o Henrique tem o mesmo tanto de cabelo branco que o Beto. Verdade. Vou falar uma coisa, o cara quando ele começa a se incomodar com o termo velho é porque ele tá velho. Não. Ó, tipo assim, esse copo aqui é velho, cara. O copo é velho. Velho de velho. Envelheceu. Eu chamo E a antigo. pessoa- Falou, e aí, antigão? tiozão. Antigão, e antigão? Não, tiozão também não. Antigão, velho pra antigão mim. de velho, pô. Antigão. Velho Não, velho, eu chamo seu Moacir, é né? sério. E aí, velho? É sério, Tipo, seu Moacir. É, master. Porque velho Pra mim, é uma passou coisa dos séria. 40 já tá Não, velho. Master, passo. Velho Testamento, né? Não existe Velho Testamento. Não existe antigo. Antigo Existe o Antigo. Chama de velho, pô. Não, tá errado. Não sei se você atualizar. Vamos atualizar, vai. Vai, Henrique. Mas, então, e aí eu fiquei nessa meiuca aí, assim, não sou tão velho, mas também não sou tão novo, eu tenho 34. E aí eu comecei... Só tem mais 10 anos. Misericórdia, perdão, não, Jesus, Deus. Vai dar madeira pra quem acredita. Não, essas ideias já quebrou. E aí,
É muito louco porque quando eu comecei a caminhar com essa galera mais nova, eu entendi que qual é o maior ponto, eu acho que, de atrito e conflito na comunicação. Falando assim de uma maneira bem simples. A galera que é mais velha do que eu, elas vêm de uma geração que é tipo assim, ó, é o obedecer sem questionar. É uma obediência, muitas vezes, não vou falar assim, mas é uma obediência às vezes que é cega. A gente cresceu assim, meu pai mandava eu fazer e não interessa por que ele mandou. Porquê, né? Eu tinha que fazer e eu cresci desse jeito. Então, a geração atual, né, a geração mais velha, ela cresceu desse jeito. Ó, você tem que fazer aquilo. Você não questiona o porquê, você vai lá e faz porque você tem que fazer. Você faz o que tem que ser feito. A geração mais nova é uma geração que tem por base ser questionador. Eles são questionadores. Então, tudo que você falar para eles tem que ter um propósito e um porquê. Se não tem o porquê e não tem o propósito, ele fala para você, então eu não vou fazer. É simples assim. E aí tem o conflito, por quê? Qual que é o conflito? Se eu cresci ouvindo assim, cara, vai lá, faz e eu faço, tá beleza. E outro vem, eu acho muitas vezes que o cara ele tá sendo desobediente, que ele tá sendo rebelde. Tem os rebeldes no meio, que a gente também não vai passar pano. Tem o cara que quer te perguntar só porque ele quer te irritar, ele não quer saber. Faz parte, ele quer te confrontar, mas ele não quer crescer. Só que no meio desses, tem vários que tá te perguntando porque ele quer que aquilo faça sentido para ele. Então tem esse conflito. Esse conflito, quando você vai pegar a geração mais nova e você quer que ela caminhe com você, se você não entender que você tem que ter o porquê daquilo, ela não vai caminhar. Começa por aí. Outra coisa que nós temos nessa geração mais atual, né, a geração mais nova, tem muitos problemas emocionais. Não que as gerações mais antigas não tivessem, mas só que antigamente a gente tratava o problema emocional de uma maneira diferente. Cala Hoje, sua boca, menino. a mãe tratava na Havaiana. Então, hoje já é outra parada. Então, assim, você pega muitas vezes uma criança, né, ali, tá saindo ali da fase inicial para adolescência, de 11, 12 anos, e são crianças que estão extremamente afundadas ali, às vezes em depressão, às vezes com mágoa, e o problema é que eles não sabem lidar com isso. Sim. Porque é um sentimento que eles não foram preparados para lidar com aquilo. E eu digo mais, o pior não é nem isso, muitas vezes os pais não sabem também lidar com isso. Porque quando a gente fala que a gente viveu com uma geração que foi ensinada a suprimir os sentimentos, ou seja, praticamente ignorá-los, quando essa geração ela se depara com jovens que estão tentando entender aquilo que eles estão sentindo, a gente começa a classificar de forma equivocada isso, né? Então, mas é porque você é mimizento, é porque você enfim, a gente vai colocando esses jovens em caixinhas, e isso é o perigo. Porque foi justamente um pouco sobre esse plano de fundo que eu ministrei quando eu fui lá no Teams. Hoje nós temos uma malignidade nas nossas mãos, que é essa porcaria desse aparelho. É o celular, tá, gente? É o celular. Porcaria. Nossa, graça aqui que custa R$6.000, dependendo do aparelho. Mas vamos deixar quieto. Tá vendo? É por isso que eu falo com propriedade que isso é uma desgraça. E o que acontece? Acontece 2 pontos. O primeiro deles a gente vive um mundo ferrenho de comparação. Então esse jovem ele se coloca em ambientes onde ele nunca é o suficiente. Quando nós olhamos para Cristo e nós olhamos para a palavra, nós entendemos que aquilo que nós somos já é suficiente, a ponto de Jesus morrer por nós. Mas quando eles vão para as redes sociais, eles se colocam num ambiente completamente devastador, onde todo mundo é melhor, todo mundo tem mais, e a gente sabe, nós que somos um pouco mais maduros, de que isso de fato não é uma realidade verdadeira. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é complexo também nessas plataformas, é a questão, por exemplo, do WhatsApp. Por quê? Porque o WhatsApp ele te coloca na agenda do outro. Então, você está sempre acelerado, você está sempre gastando mais tempo do que o necessário, mais energia do que o necessário, para estar na agenda do outro.
e não necessariamente na sua agenda, na condução da sua vida, olhando para aquilo que é importante para você. Então, quando nós pegamos isso, somado a esse choque, nós temos hoje uma geração de que, para nós tocarmos ela, é diferente, né? E eu vejo que muitos pregadores, muitos homens de Deus ainda têm essa dificuldade de conexão, né? Justamente por conta, isso que você falou foi fantástico. A gente sai do modus operandi onde a obediência ela é cega, para um modus operandi onde, tá, você tá me falando isso, mas cara, eu tenho X plataformas para poder consultar, nessas X plataformas eu tenho uma teoria A, B, C e D, dentro dessas teorias o que você me traz aqui como contestação? E muitas vezes as pessoas mais maduras elas não estão preparadas para responder esses jovens. Eu acho que assim, quando falando do ministério, né, de liderança, né, como você perguntou, como né, tá ali no meio. Primeiro, eu acho que nós temos que ter um coração extremamente disponível para o Senhor. Essa é a primeira coisa. Disponível porque, assim, a força, a energia é incrível porque Deus renova, né? É Deus que te dá força, é Deus que te dá ânimo. Eu lembro quando eu tinha célula, várias pessoas falavam assim para mim, como que você aguenta, né? Porque eles chegavam em casa 11 horas da manhã e iam embora 7 horas da noite. Ia 7 horas da noite. Às vezes eles emendavam pro culto. Se fosse um culto de jovens, eles já emendavam. E eu falava assim, cara, eu nem sinto isso estando com eles. Mas o que Deus me despertou, principalmente estando com eles, foi o princípio de estudar o profundo da palavra. Legal. Porque é assim, o que a gente tem às vezes, né? Nós temos isso, não é só com jovens, né? A gente pode estender isso de uma maneira geral. Às vezes nós temos lideranças, e a gente fala isso no cristianismo, né? De maneira geral, lideranças na igreja que não se preocupa em conhecer a palavra. Então, antigamente, tinha pessoas que lideravam, o exemplo ele sempre liderou, você sempre vai liderar pelo exemplo, sim. Isso é uma verdade. Só que quando você falava algo para alguém, é se alguém não te questionava. Só que hoje, quando você fala algo para alguém vai te questionar. Exato. E quando você não tem estrutura na palavra, esse jovem, ele vai perder a credibilidade em você. E isso é uma verdade. Então, ele não vai achar que as informações que você tem são não que são precisas, mas que não são verdadeiras, porque ele recebe muita informação de fora. Sim. Aí a gente volta para a palavra, e a palavra ela fala assim, ensina o filho o caminho que deve andar, e quando ele crescer ele não se desviará dele. O que a palavra ela está falando? Não é que esse cara nunca vai desviar, ou ele nunca vai se perder. A palavra está falando que quando você ensina uma base, tudo que vier de informação depois vai confrontar com a base. Sim. Só que se você não tem base, ele vai criar a base lá de fora. Aí quando você vir com o evangelho que vai ser confrontado na base que ele está. Então hoje, qual que é o nosso papel, né? Assim que é o que eu penso, né? Qual que é o meu papel quanto discipulador? É construir uma base. Porque as informações de fora, elas vão continuar chegando. Só que quando bater uma informação lá de fora, ele vai lá, inconscientemente, ele vai falar, peraí, mas eu escutei que isso aqui é diferente. Deixa eu consultar na minha base original a informação, o princípio que eu recebi. Pô, o princípio não bate, então peraí, eu vou duvidar daquilo que ele está falando. Sim. Quando ele não tem essa base cristã, da onde que ele tirou essa base? De lá de fora. Quando você chegar com a informação cristã, ele vai fazer o mesmo programa ele vai aplicar. Então ele vai pegar a informação de lá de fora e ele vai confrontar. Só que a base dele diz que é o contrário. Total. Ele não tem o princípio. Cara, mas o que é muito louco isso? Porque a base, a igreja dá. Mas a família também, dentro de casa, então essa base já era. A estrutura desmorona. O que é louco? Olhando para dentro do nosso ministério, Bola deve ter em Paulista. A gente está formando agora, porque a gente começou a igreja já meio que com flame. Sim. Né? Dessa galera dos 18... Mais velhos, né? Mais velhos. Então essa é a primeira geração. Primeira geração. Então a gente está aprendendo. Sim. O que a gente vai dar como criar essa estrutura. Isso, né? Então, exemplo. A gente até comentou aqui, como começou o Teams aqui, cara, a Ceraledo começou a bombar de flame. Até porque o Luquinhas, ele lidera. E assim, cara, as coisas vão acontecendo. Não começou, né? Aconteceu. Quando você foi ver, exato, você tirou uma foto, você falou, mano, isso aqui é um ministério. Não, a gente olhava, cara. E é legal que Deus, tem muita coisa que, né?
Deus ele constituiu isso. Quando você foi ver, Deus entregou para você uma coisa pronta. Então, cara, Assim, entre aspas, né? isso que é muito lindo, porque a gente começa... A gente vai ter vários episódios, até legal falar aqui pra galera. A gente vai estar trazendo vários convidados aqui para falar a respeito, né, sei lá, de artes marciais, de intercessão. Então a gente vai trazer muito dentro daquilo dos 9 anos que iremos fazer esse ano como igreja. Então, hoje a gente está falando sobre a base que está sendo construída no Teens, que a gente entende que foi construída dentro da célula do Henrique. Isso é bem legal. Então a gente vai trazer o Luquinhas aqui para falar a respeito do Flame também, que o Luquinhas, né, ele chegou para construir o Flame, só que aí o Flame ele começou a se dissolver porque os Flame começaram a casar, começaram a ter filhos. Então, poxa, eu não sou mais Flame, porque agora eu sou diácono. Então, agora eu tenho meu filho. Então, isso que é uma pergunta. Isso aconteceu com ele, né? Com ele. Ele mesmo, né? Então, assim, esse é um balanço que a gente tem que fazer e falar, peraí, como que eu vou fazer agora essa transição? Né? Porque você está no Teens, então você vai ter o que você pensa, qual que é a ideia que você tem na mente de fazer essa transição. Falou, agora você é Flame e aí? Então, desculpa te cortar, só uma pergunta falando ainda dentro do que a gente está comentando aqui sobre o questionamento, né? Uhum. O que chega mais para você assim no quesito questionamento? Boa. Questionamento no sentido bíblico, porque a gente sabe que tem o questionamento que é para esclarecimento. Sim. E tem o questionamento que é simplesmente para confrontar, né? E aí a gente tem que ter muito filtro com isso, e até esses que é de modo pejorativo, esses questionamentos, a gente precisa também ter um certo filtro e ter maturidade para entender que a gente está num nível um pouco acima do que eles. Mas o que você é mais questionado nisso? Questões familiares, teológicas, bíblicas? O que seria? A gente pode dividir, respondendo a pergunta do Beto, depois eu já passo ali na transição. A gente pode dividir os teens em várias categorias de idade. Então, quando você pega ali de uma idade mais inicial, tipo de 11, 12, 13, 14, eles estão ali muito naquela questão do confronto do que ele vive em casa para aquilo que ele vê na palavra, daquilo que é ministrado, que é o que o pastor falou. Imagina assim, a gente chega aqui e eu falo que o homem, ele tem o dever de ser sacerdote, de cuidar da sua família, só que na casa do adolescente, o pai bate na mãe, o pai bebe, e aí ele vai entrar nesse conflito. Então ele vai me questionar essa questão da transição que ele está passando. Tudo é transição, né? Então ele está saindo do MI, Ministério Infantil, 10 anos, está começando a ser abordado na vida dele assuntos mais sérios, então ele fica nessa dúvida da transição. Então vai aparecer esse tipo de dúvida. Quando que as dúvidas realmente aparecem e a gente tem que ter o discernimento de entender? Quando eles começam a fazer 14, 15 anos. Por quê? Nessa idade, não que o pecado, mas vamos dizer assim, os hormônios eles começam a ficar mais ativos, eles começam a querer fazer coisas que a gente sabe que é contrário à palavra. E aí ele vai tentar achar uma brecha na lei. Sim, é onde o Beto falou, né? Aí ele vai tentar achar uma brecha na lei. Como que ele vai achar essa brecha? Ele vai querer que você mostre para ele. Aí é aquela outra geração que vai é uma outra faixa etária que agora ele quer saber isso na palavra. Que você vai ter que trazer revelação eu tenho que mostrar para ele assim, isso daqui não pode porque foi ensinado isso por conta disso, e aí não tem uma questão. E aí você virar e falar assim, que às vezes a gente olha assim, não, porque eu vivi. Isso não interessa. Porque eles querem fazer o que é errado. Só que você tem que mostrar para eles biblicamente que aquilo não é legal. Você vai ter que mostrar a NTLH. Isso, exatamente. Aí você vem na palavra. E aí você tem uma idade já mais velha, que é a transição final. O que é a transição final? É igual o pastor falou, é quando esse jovem ali, ele está fazendo seus 17, 18 anos, mesmo ele já tendo uma base. Às vezes ele já tem uma base. Só que, infelizmente, eu falo isso porque é infelizmente mesmo. Hoje, na internet, nós temos muitos teólogos que não são teólogos. Sim. Nós temos muitas pregações e ensinos que a gente sabe que são heresias. E aí o cara, por mais que você ensinou,
é o que entra lá, o que Paulo fala. Chegará um tempo que eles procurarão mestres que digam o que eles querem ouvir, porque eles não suportam a sã doutrina. Esse tipo... Isso atrapalha muito. Muito. Porque assim, eles agora, eles têm uma base que disse, né, construímos uma base. Glória a Deus por isso. E ele já tem esse fundamento de que ele não pode fazer aquilo. Só que ele ouviu alguém que distorceu a Bíblia, distorceu a palavra, falando, vamos dar um jeitinho aqui. Aí ele toma aquilo por regra. Aí ele vai querer te confrontar com aquilo. E aí entra já um contexto teológico. E aí já é outra parada. Uma questão de interpretação da Bíblia dentro do contexto cultural, histórico. Exato. Aí entra tudo isso. Porque também tem essa questão, né? Por exemplo, Paulo fala em Coríntios que as mulheres não podem cortar cabelo. As igrejas mais tradicionais, até hoje, de uma forma descontextualizada, aplica isso fora do contexto cultural lá de Corinto. Para dizer que tem que ser desse jeito que eles querem que seja assim, né? E quando você vê que esse próprio contexto, Paulo está falando por conta do que era adorado, os deuses pagãos, e aí ele está falando de Afrodite, que eles doavam as mulheres faziam ofertas. Então, assim, são textos fragmentados, mas que na cabeça dele vai dar um nó. E geralmente sempre existe essa distorção do contexto original para que eu possa, de uma certa forma, trazer esse contexto para aquilo que é conivente para mim, né? Exatamente. Conveniente, né? Sim, é o evangelho que eu quero viver, não aquele que Jesus me apresentou. E aí você começa a achar várias pessoas que vão colocando. E isso eu creio que também tem muito a ver com o tempo que nós vivemos, porque eu acredito que Jesus está muito próximo de retornar. Então, a confusão no meio do povo, ela vai aumentar. Vai aumentar. E aí, essa geração, se a gente parar para pensar, é a geração que vai dar continuidade no legado da pregação. É a geração que vai continuar ensinando o evangelho. Então, esse acúmulo de informações e às vezes desinformações acaba gerando. E aí entra naquilo que você perguntou também sobre o cara que ele quer te confrontar. Tem alguns, e a gente tem que entender também e amá-los da mesma maneira, e aí entra o discernimento, porque vai ter alguns que eles não estão abertos para ouvir aquilo que a palavra ensina, porque eles já criaram dentro deles o que é certo. É o sofisma, né? É o sofisma. Eles já criaram. É o Henrique de 21 anos. Parecido com ele. É que o Henrique de 21 anos não era tão assim de questionar, ele só meteu o pé mesmo e saiu fora. O que fazer com esse cara? É o amor e mostrando para ele que não é daquela forma. Só que assim, é ir direcionando, porque assim, se a gente for... Nunca confrontando ele. Exato, porque se você entrar num confronto, ele vai discutir com você. Ele mesmo está desorientado. Eu não digo nem confronto, porque a gente precisa deixar muito claro que existe uma diferença clara entre confronto e afronta. E muitas vezes a gente acaba confundindo uma coisa com a outra. Acho que assim, é importante a gente confrontar biblicamente da forma correta, mas não afrontar. Porque às vezes eu sinto que vira uma guerra de ego. Não é do tipo, cara, eu realmente, meu coração está inclinado em te ajudar nisso. Muitas vezes vira uma guerra de ego no sentido de, cara, estamos certos, você está errado, e a minha opinião ela é mais importante no debate do que a sua. E quando a gente vai para essa linha, se torna muito perigoso. E tem um advento também importantíssimo quando a gente fala dessa galera mais velha, que hoje nós combatemos e, assim, mais antiga. Eu recomendo que todos façam faculdade, vão, se especializem, sejam pessoas sábias, pessoas inteligentes, mas a faculdade é um período complicado na vida de um jovem cristão. Demais. E a gente sabe que hoje, infelizmente, a gente tem muitas faculdades com pautas progressistas que, elas desviam completamente o objetivo do evangelho. E aí... é aquilo, né? Se nós não desenvolvermos uma geração apaixonada por Jesus, porque não é pelo rito, não é pelo local, não é pelo ambiente, não é porque a minha família está lá aos domingos, é porque eu amo a Jesus, é muito difícil dessa galera permanecer queimando e influenciando nos lugares onde elas acabam sendo influenciadas. Né? Mas aí entra também, e já respondendo a pergunta do pastor,
Porque quando esse cara ele tá terminando, né, ali aquela fase comigo, da adolescência, comigo que eu digo por conta dos times, tá? Mas do ministério, quando ele tá terminando essa fase da adolescência e ele tá indo pro Flame, o que ele tá indo fazer lá? Eles não têm senso de propósito. E aí quando você não tem um propósito, você não tem algo que te guie. Porque o que nos motiva? Por que nós continuamos? Porque nós amamos a Jesus. Você sempre fala isso, né? Sim. Nós amamos a Jesus. E glória a Deus por isso. E nós vamos viver. Mas por que nós servimos na obra? Isso. Não é só pelo fato do amor. É porque nós entendemos que nós estamos aqui por um motivo maior. É o que uma vez você pregou. Do objetivo e do sonho. O objetivo é o que eu quero. O sonho é aquilo que envolve as pessoas que estão ao meu redor. E aí, o que eu faço hoje e já acontece lá nos teams? Você pode perceber, quando você fala assim, sobe quem tem de 11 a 17. Sobe todos os flames juntos. Você já percebeu? Por quê? Porque lá eles têm função ativa. Isso é muito louco, porque o Flame hoje já sabe qual que é o propósito. Top. Porque o que eu comecei a inserir neles lá em cima, quando eles sobem? Pô, quer pregar? Traz uma palavra pra gente. Eu vou direcionar. O meu papel é direcionar. O meu papel não é ser o protagonista. O meu papel é aquilo que o Rina falou. Que o meu teto seja o estrado dos seus pés. E quando a gente entende isso, né? Tem um livro que é incrível, que é Formando Heróis, que ele fala assim, e se você não for o grande pregador da sua geração, mas você for o que discipulou o grande pregador, o galardão é o mesmo. Ou até... É o Barnabé, né? Exato, é o Barnabé. Exato. E eu acho que isso é o que a gente tem que entender, que eu não sou o protagonista ali. Eu falo para eles, eu falo assim, eu oro para que amanhã eu não esteja aqui pregando, mas sejam vocês. Sim. Então assim, aí a gente vai fazer um negócio agora, vamos orar. Quem puxa as orações? São os flames. Quem vai trazer uma palavra diferente? São os flames. E aí você começa a inserir, não é uma obrigatoriedade, mas você começa a colocar para eles a responsabilidade da continuidade do evangelho. E falar para eles assim, não se preocupa com aqueles que são mais antigos. Sim. Não se preocupa porque Deus levantou os caras da geração deles para pregar. Se preocupa com essa geração que está vindo depois de você. Total. Cara, eu sempre assim, né? Eu acho que não é um desabafo, né? Mas de alguns congressos para cá, alguns anos para cá, a gente ouvia muito se falar sobre a nova geração, né? Se vê, o AP chamava todos os teens lá em cima, e eu via rumores ali, né, de pastores, poxa, por que não nós? Por que não, né, entregar a profecia para nós? E hoje eu entendo, cara, porque Deus não deixava a gente entender, mas hoje eu entendo porque a gente já recebeu, cara. A gente já entendeu o propósito, mano. Tá formado. A gente já tá aqui com o bastão na mão. O que eu tenho que fazer agora é formar essa geração. Então, eu fico feliz demais quando eu vejo o Ministério Teens lotado, a galera feliz, contente, né? Tipo, então assim, eu fico feliz por aquilo que eu participei daquilo. Sim. Né? E é uma parada que se todo mundo pensar nisso, mano, qual que é o meu propósito? Meu propósito é salvar vidas e é construir um legado, construir uma base sólida, uma estrutura, um teto para que realmente venha ser o piso, né? Então eu preciso ter vocês e vocês precisam ter outras pessoas e assim a gente precisa, o que seria de Paulo, né? Se não fosse Barnabé, né, cara? Isso aí. E assim, é a continuidade do evangelho. Eu acho que, infelizmente, é o que o Alisson falou, às vezes a gente enfrenta uma guerra de ego, de tipo assim, eu não vou deixar de pregar para colocar um flame para pregar. Você entendeu? Tipo assim, eu não vou deixar de chamar um flame para orar, porque eu tenho que orar. É um puro mundanismo, né? Exatamente. Quando você entende que Jesus mesmo falou, o maior é aquele que serve, né? Então, vou te preparar para o envio. O seu lugar é em Deus, né? A gente precisa entender isso. E é muito louco essa ativação de forma, sei lá, de forma gradual neles, né? Pô, lá no evento, né? Você vê o menininho com 10, 11, 12 anos abrindo um culto, para ele já é uma plateia gigante.
né? E aí, cara, você vai ver daqui a uns anos, esse menino vai estar abrindo um culto na igreja como ninguém. Sim. Por quê? Porque você colocou ele de forma gradual dentro de um lugar onde ele consegue olhar para trás e falar, cara, eu venho sendo treinado nisso e eu acho que agora chegou o meu momento. Então não existe lugar. O nosso lugar está em Deus. Então, o pastor Ronaldo, ele tem a unção dele, o Flávio tem a unção, cada um tem a sua unção e ninguém é maior que ninguém. Exato. A diferença é que um tem uma unção diferente do outro. E eu acho mais importante, assim, reforçar. Eu gosto muito, cara, de separar o conceito de missão e propósito. Porque nós aqui, todos nós temos a mesma missão, cara, aí de pregar o evangelho e etc. Essa é a nossa missão como corpo. Mas quando a gente fala de propósito, eu entendo, cara, que o propósito, ele justamente são as atividades, cara, que você vai exercer ou executar, que estão conectadas com os dons que Deus ele derramou para você. E quando a gente fala de discipulado, cara, muitas vezes eu vejo que a gente peca, ou às vezes a gente erra nesse sentido, no sentido de que muitas vezes eu olho para um jovem, eu olho para uma ovelha e eu penso em discipulá-lo baseado naquilo que eu entendo do meu propósito. Mas não, cara, é o propósito dele. Muitas vezes esse cara não vai ser um pregador da palavra, ele vai ser, sei lá, cara, um empreendedor, ou ele vai, servir nas artes, ele vai servir em outras coisas completamente distintas, e o nosso papel é impulsionar, porque hoje, aí de novo, quando a gente volta, né, para essa maldita plataforma que é a tecnologia, o que a gente vê? A gente vê uma crise de identidade significativa. E aí não só nos jovens, mas nos velhos, nos antigos. Nos antigos. Então, a cabeçada. E aí, peraí, por exemplo, cara, como que de fato a gente impulsiona esse jovem a ser o que ele nasceu para ser, conectado com o propósito dele, se muitas vezes nem eu sei, se muitas vezes a crise de identidade ela ainda bate a minha porta. Então, para você líder dessa casa, liderança velha, liderança antiga, cara, começa a meditar também se você tem clareza disso dentro do teu coração. Porque muitas vezes a gente acaba pecando no discipulado porque a gente tem questões mal resolvidas em relação ao nosso chamado também. E aí a gente quer calibrar todo mundo numa mesma caixa. E, de novo, não funciona, porque tudo isso que a gente desenrolou nesses mais de 40 minutos de conversa voltam pro Henrique do início. O cara que ele se batizou aos 16, que saiu do evangelho aos 21, que se reconectou aos 27, mas que nesse ato faltou discipulado. E aí você entendeu, você se confrontou com isso. Aí a gente volta para a base do evangelho. Cara, o discipulado é sobre o outro, não é sobre a gente. Não é a gente seguir uma cartilha, um playbook do, você vai fazer isso agora, isso aqui, cara, não. Se confronta no espelho e identifica quem você é. Quem você é. Quem você é. E aí quando a gente faz essa provocação, acho que os jovens eles começam a desenvolver esse entendimento, né? Mas, de novo, é complexo. E sabe uma coisa, Wallace, desculpa te cortar, Wallace falou que é real. O discipulador também não deve se sentir frustrado se não der certo o discipulado. Eu ia falar isso agora, porque assim, o discipulado, ele não é sobre mim. Eu não discipulo pessoas para mim. Eu discipulo para Jesus. É isso. Tem uma referência. Porque, às vezes, eu lembro que uma vez eu passei Porque na caminhada você vai passando várias coisas, né? E aí tem alguns momentos ali que você meio que dá uma questionada, né? E eu lembro que teve uma vez que aconteceu uma situação com os jovens e eu fiquei muito mal. Porque um desses jovens caminhava muito com a gente e ele decidiu simplesmente não caminhar mais, né? E aí eu entrei nisso que você comentou, que eu entrei assim, aonde que eu errei? O que será que eu fiz ou deixei de fazer, né? Porque a gente às vezes se coloca nessa função. E aí eu lembro que eu fui meditar na palavra e fui orar e Deus me deu o texto que está em 1 Reis, né? Quando o povo vai escolher um rei para a nação. E Samuel se sente dessa forma, porque Samuel fala assim, Deus, por que eles estão escolhendo? E aí Deus vira para Samuel e fala assim, Samuel, eles não negaram a você, eles negaram a mim.
Sim. E aí, então, aí eu entendi uma coisa. Se nós, como líderes, né, nós entendermos o nosso lugar em Jesus, entendermos que nós somos discipuladores de Cristo, aquela pessoa ela também vai desenvolver a vida dela e ela vai caminhar com o Senhor. Então, se nós ensinamos, fizemos o nosso papel, eu não tenho como também viver a vida do próximo. Eu vou viver a minha vida. E eu acho que uma das coisas que começam a fundamentar melhor a vida do... Falando, a gente, como estamos falando aqui de jovem, sempre ali do jovem, é tirar o não. Sabe? A pessoa, ela fala assim, eu não posso fazer, eu não posso. Não é o não posso, ele tem que trocar essa frase pro eu não quero. Sim. Porque o eu não posso, ele é condicional. Então, tipo assim, porque... Uma vez eu fiz essa pergunta pros adolescentes e eu dei risada assim, foi muito bacana. Eu falei assim, cara, por que vocês não podem pecar? Porque eu não... Por que vocês não pecam? Porque eu não posso. Eu falei, mas por que você não pode? Eu falei, certeza que algum de vocês pensou, porque meu pai não deixa, porque o pastor falou que não pode pregar. Aí eu falei assim, então beleza, tira esse fator condicional, tira a igreja, tira o pastor, tira o seu pai. Aí eles falaram, não, aí eu posso. Então. Aí eu falei assim, você entendeu? Não é o não posso, porque você pode. Paulo tá falando lá, você pode tudo que você quiser, cara. Só que não te convém. Quando você entende que... por que você não bebe? Quando as pessoas falam, por que você não bebe? Eu não bebo porque eu não quero. Tipo assim, não é só é pecado, eu não posso. Não, eu não quero, eu não quero desagradar o meu Deus. E assim, eu concordo plenamente, assim, a gente precisa ser discipulador, mas assim, vamos identificar qual que é o propósito, qual que é o chamado. Jesus identificou em Judas qual que era o chamado, qual era o propósito dele, e aonde Judas pecou, errou, aonde Jesus ensinou. Então, quer dizer, vamos ensinar, vamos discipular, vamos, mas tem aquele que infelizmente, cara, vai ele mesmo puxar por isso. Acho que o mais importante nessa questão do discipulado é justamente a gente reconhecer que é sobre o outro. Então, assim, quando a gente coloca essa responsabilidade dessa forma, cara, independente do desfecho, acho que assim, a gente tem que ter a clareza daquilo que a gente precisa fazer, mas também dar liberdade para o jovem, porque é aquilo, o evangelho goela down, né? O evangelho goela abaixo não vai funcionar, porque, uma coisa sou eu que nasci num lar que não era cristão, vivi outras religiões e, em um dado momento eu me apaixonei por Jesus, porque ele transformou a minha vida, eu tive a experiência. É diferente muitas vezes de um jovem que, nasceu num lar cristão, que viveu um rito durante toda uma vida, e aí será que realmente ele se apaixonou por Jesus ou será que ele realmente estava cumprindo o que os pais dele queriam, né? Na verdade, o evangelho goela down, na verdade nunca funcionou. Nunca. Porque a gente viu que as crianças, que eram os filhos dos pastores, eles só esperaram chegar à maioridade para falar assim, tchau, igreja, eu não quero mais. E, então, assim, hoje eu tenho uma filha de 10 anos, o Ibrahim vai fazer 7 agora, cara, e eu tento, sabe, com todas as minhas forças, mostrar Jesus para ele, não apenas dentro do contexto da religião, mas dentro da minha casa, com o meu exemplo. Isso pra mim começa lá. Eu acho que essa é a maior pregação. E aí, às vezes, cara, meus filhos já me pegaram várias vezes, assim, de joelho, chorando no quarto, orando. E a Isabela esses dias falou assim, pastor, é até emocionante, né, mano? Porque é muito louco. Ela falou assim, nossa, pai, eu nunca te vi chorar. Não. Eu só te vejo chorando na presença de Jesus. A Laura também nunca... E eu acho isso fantástico, porque o evangelho, cara, a maior pregação do evangelho é a nossa própria vida. Só o que o Alisson pontuou aqui, a questão sobre clareza de propósito, missão. Eu acho que a gente tem uma geração que vive uma crise, né, nessa questão de falta de clareza de propósito. Sim. E eu acho que a liderança precisa ser trabalhada nesse quesito também. Existe uma deficiência na clareza do propósito. Por quê? Porque uma das funções do líder é também ajudar com que essa geração que está vindo aí, né, atrás de nós, você principalmente como que está ali mais diretamente com eles, uma das suas funções é também ajudar eles a descobrirem o seu propósito. Sim. Porque tem a galera que está miliano na igreja e ainda não entendeu o que Deus está pedindo para ela. E uma coisa importante e o líder tem
esse papel, né? Total. E uma coisa do propósito é igual o Alisson falou. Quando a gente fala de propósito, infelizmente a gente já liga que o cara tem que ser pregador, o cara tem que ser pastor. Qual que é o seu propósito? Ele já faz uma associação. Associa ministério. Ministério. E não é isso. E não é isso. E aí, uma coisa que eu brinco lá, né? Lá, o Pedro é o Pedro Henrique. Opa, ele não é o filho do pastor. Lá, o João não é o filho do presbítero. Você tem identidade, cara. Eu já peguei, né, alguns desses jovens e fui orar por eles e eu falei, cara, o que você tem medo? Cara, eu tenho que ser igual ao meu pai. Eu falei, não, você não tem que ser igual ao seu pai. Porque a pressão que eles ouviram. Porque uma coisa é real. Pode até... graças a Deus aqui no nosso ministério é diferente, porque o senhor é pouca ideia com os meninos. Né? Os meninos, pouca ideia que eu digo é assim, cara, eles não têm privilégio, não tem nada demais. Meu filho não... fila, vai comer pouco. Exatamente, igual todo mundo. E a gente vê que, por ser assim, é um pouco mais fácil, mas a gente sabe que tem outros que não são. E aí o outro que não é, os amigos começam a falar, faz isso porque é o filho do presbítero. Faz isso porque é o filho do... E aí a criança em si que tá ouvindo aquilo, ela começa a criar meio que esse julgo na cabeça dela. Já coloca tipo assim, eu não quero ser filho de diácono. Eu não quero ser filho do presbítero. Tipo assim, e aí, quando você... Mas quem, desculpa te cortar, mas será que quem coloca isso não é o próprio pai? É aí que eu ia chegar, porque assim, aqui nós estamos falando do papel da igreja. Eu acho que isso é muito importante a gente dividir isso. Meu papel como igreja é discipular de acordo com Cristo, é mostrar o caminho para que ele entenda o que ele tem que caminhar. Só que assim, cara, o maior discipulado que ele vai ter é na casa dele. É lógico. Se eu chegar aqui e falar A e B, chegar lá na casa dele e o pai dele falar que é C e D, não interessa o que eu falar aqui. Não interessa, vai ser C e D. Então, assim, não muda isso. E aí tem pais... E a gente sabe que, infelizmente, não acontece aqui, né? Só lá no Cazaquistão, como diz o pastor. Não acontece. Acontece lá, que é tipo assim. Que é tipo assim, vamos pegar uma fila. Não, vem cá, passa na frente. Tipo assim, passou na frente por quê? Aí o outro vai falar. Olha lá, tá vendo? Outra coisa que eles têm muito, que é o que o Alisson falou, eles se comparam muito. Então, esse tipo de comparação maligna, ela também pega. É tipo assim, um exemplo. O cara... Vou dar um exemplo assim, bem claro do que acontece. Ministério de louvor feito só por adolescente. Os moleques que não tem pais que exercem função na igreja, um cargo eclesiástico, chegam no horário. Outro que exerce o cargo, que o pai é diácono, chega extremamente atrasado. Já tem que nem entra. Aí, se você questiona, aí fala, não, é que você quer. Aí dá um jeito. Eu não faço isso, tá? Eu sou um cara chato. Ainda bem que não acontece aqui. Isso, no Cazaquistão. E aí, se você, por exemplo, vou passar um pano. Você fez isso, acabou. Acabou, mano. Já era. Porque aí eles vão virar e vão falar assim, esse cara pode pecar, esse cara pode fazer o que quiser. Isso, e não tem a ver com eles, mas pra tem a ver com os pais. Ideia, desculpa, Henrique, um pouco, né? Nesse caso. Eu já sofri isso com o João. O João falou assim, eu não queria ser filho de presbítero. Porque os outros ficam me comparando. Sei qual o peso. Você entendeu? Eu não queria, porque tudo, ele é o filho do presbítero, ele não sei o quê. E eu não falo nem pra ninguém que eu sou seu filho. E eu me sentia, eu falei, mano, porque ele tá com esse peso, né? Ele, não, eu só quero ir pra igreja, eu quero ser igual meus amiguinhos, eu não quero... Isso ele quando ele tava mais jovem, né? Hoje ele já entende. Já é mais velho. Já é. Hoje ele, né, já... Hoje é você mas que fala ele que não falou quer isso, ser pai dele, tô zoando. Hoje, mas quando ele falou isso, me deu um choque, eu parei pra pensar. Eu falei, Deus, mas da onde vem essa comparação? Sim. Né, meu? Mas isso que o Henrique falou é fundamental. Acho que assim, o cuidado que a gente deve ter, de fato, é não construir uma cultura de privilégio. Sim. Porque são todos iguais. Isso. São todos da mesma faixa etária, com os mesmos acessos. Então, e querendo ou não, as pessoas colocam esse jogo. E se você constrói essa cultura de privilégio, aí você alimenta justamente isso.
né? Então, assim, esse é um cuidado que a gente tem que ter. E essa questão do exemplo, cara, não só o lar, mas o corpo também. Sim. Que esse exemplo que você falou, essa questão de atraso numa escala é tolerável? Se é tolerável no cotidiano de uns, eu vou adotar isso como uma cultura. Então, o que a gente fala que é a cultura, né? Qual que é a cultura que a gente está implementando? Porque é aquilo, né? Eu acredito muito no pau que bate em Chico, bate em Francisco, né? E se a gente não adota uma cultura, não vou dizer rígida, mas assim, uma cultura coerente nesse sentido, é aí que entra o jovem questionador. Eu falo. Porque hoje eu acho que o que mais afasta muitas vezes o jovem é a identificação da incoerência. Ele olha para uma pessoa e fala, essa pessoa ela prega uma coisa, mas a gente vai no rolê, quando a gente vai ver, a pessoa tá fazendo completamente diferente. Aí você fala, é essa pessoa que vai me discipular? É essa pessoa que vai me direcionar? E não só isso que você falou é muito, muito bacana, porque não é só o que vai me discipular, mas isso é um dos pontos que gera conflito nele para ele questionar. Porque assim, eu aprendi, eu tô ouvindo que é diferente, mas eu estou vendo outra atitude. Cara, o Pedro 13 anos, vai fazer 14 anos, ele é um cara que eu percebo, ele não é questionador, mas ele é muito observador demais, o Pedro é. Então, assim, cara, qualquer coisinha... E ele sabe, assim, muito mais do que é o que a gente imagina. Opa! Eu sento com ele. E ele é tão ligeiro que eles me pediu pra mim fazer uma imitação lá. E aí depois chegou lá alguém em mim e falou assim, ô Beto, o Pedro gravou tudo que você falou. Aí ele mandou. Eu falei, olha só que sem vergonha, mano. Aquela carinha dele de os moleques tá outro nível. Então, cara, é isso que os pais... Os caras Não, os pais precisam... Cara, eu com 13 anos, 14 anos, brincava de carrinho, velho. Hoje, eles querem brincar de carro, de dirigir de verdade. Então, é outra ideia, cara. Não, Ô, Henrique, só pontuando aqui o que o Alisson falou e o que a gente está falando também, essa questão de privilégio, né? Eu acho que para toda regra existe uma exceção também, né? Eu acho que a pessoa chegou atrasada e aí a gente também precisa entender o porquê que ela chegou atrasada. Se aí é uma questão de... até para a galera também que está vendo, entender. Tipo assim, chegou atrasado, vá, X nas costas. E a ideia não é essa. Não. Eu dei só um exemplo assim. Então, mas aí a gente está falando de pessoas, por exemplo, que tem já um histórico, né, mano? Todo mundo vai ouvir. Não é um caso isolado, todo mundo né? vai assistir. Você falou, exemplo, a minha história. Tem 3 filhos, cara. Então, mora longe, né? Então... Podia falar o nome? Não, pessoal. Tem uma ideia. Esse ponto é importante. É zoeira. Porque assim, uma coisa, mas esse é o ponto, Beto. A gente não pode diminuir a capacidade cognitiva do jovem. O que eu quero dizer com isso? Ele sabe quando é uma questão pontual e quando é uma questão comportamental. Sim. Ele tem essa... Que nem a gente acabou de falar a respeito do Pedro, que ele é muito observador. Cara, o observador, ele tem muito disso. Ele sabe distinguir o que é uma questão e o que não é. E muitas vezes, esse é o conflito da geração dos antigos, porque... Vai pegar no pé que você negócio, né? Isso aí é uma coisa que se estende, né? Toda a humanidade. Aproveitando assim, né? A gente, os bastidores, estavam dando uma risada aqui. Vou explicar. Porque o Beto falou assim que não existe ninguém maior que o outro. Eu não concordo com você, mas enfim, pode continuar. Olha, isso é gordofobia, cara. Mas, pegando o gancho do que eu estava falando, o que eu quero dizer? Muitas vezes é justamente isso. Assim como o que a gente falou a respeito de discipulado. Discipulado é sobre o outro, certo? Sobre a necessidade e as características do outro, certo? Só que muitas vezes, quando a gente enxerga os jovens, a gente ainda está enxergando com o meu espectro. E é aí que a gente erra. A gente tem que colocar o óculos do jovem. Como que ele enxerga isso? Né? Então, que nem você falou, você deu um baita de um exemplo. Com 13, 14 anos eu tava brincando de carrinho. Não é você, o seu filho. Seu filho não é esse cara. Seu filho é outra ideia. Sim. Então, se você tenta tratar esse jovem no mesmo espectro daquilo que você vivia, não vai dar certo.
né? Por isso que a gente fala, cara, a capacidade cognitiva do jovem é diferente, a forma como ele interpreta as coisas é diferente. O jovem hoje em dia tá muito mais malaco, sabe? 7 anos de diferença entre o Pedro e o Bernardo, eu já vejo uma Enorme, discrepância assim, enorme brutal, entre a criação de um do outro, cara. E assim, pra gente meio que resumir tudo aí do que a gente meio que tá falando. O que eu entendo, né, hoje, falando agora como o líder aqui de jovens aqui da igreja. Eu penso assim, primeiro, tem que gerar um discipulado. O discipulado é em Cristo e ele não pode ter uma cobrança naquilo que eu quero, porque é o que o Alisson falou, eu não posso projetar a minha vida na vida deles. Eu tenho que aprender a valorizar o que ele está sentindo. E isso não é, eu vou ser mimimi, não. É você entender. E aí entra um outro conflito que às vezes a gente tem. Falo pra todo mundo aí, seu filho não é santo e não bote a mão no fogo por ele. Falo pra todo mundo que estiver assistindo, seu filho não é santo e não bote a mão no fogo por ele. 95% daquilo que estraga o jovem são os pais. São. E ponto. Assim, é porque meu filho nunca faria isso. Cara, me desculpa, mas ele ele vai fazer. Se ele tiver oportunidade, ele vai fazer. Capacidade do seu Não vai porque a gente não fazia. Vamos falar a verdade? Todos nós, na nossa adolescência, a gente fazia as coisas... Só não fazia se não tivesse oportunidade. Exatamente. Se deu brecha, você fazia o que quisesse. Cada um no seu contexto do que cresceu e de vida. Mas fazia. E aí, a gente brinca, né? Claro que é uma brincadeira. Mas assim, a gente precisa entender que nós precisamos discipular os nossos filhos, né? Eu ainda não tenho, mas terei. Discipular essa geração... Não numa maneira assim também frouxa, mas a gente precisa falar a verdade do que tem acontecido. Eu acho que isso é outra coisa que não acontece. Tipo assim, cara, para um jovem de 12 anos, esse caminho que você vai estar trilhando vai te levar para o inferno. É muito duro. Cara, me perdoa, mas assim, o mundo lá fora, ele não tá falando isso. Vai te levar para o inferno. O mundo lá fora, ele tá te ensinando a usar preservativo com 10 anos de idade. Puxa, mano. Então, aí tem já, vacina pra teste. Teve um artista aí que comprou HPV. Teve um artista aí que comprou um brinquedo erótico e deu para uma filha, acho que de 12 anos. Não, teve um... Pra ela se conhecer. E assim, e aí vai piorando. Por exemplo, teve uma matéria, a gente pode falar um pouco assim, né? Nada tão assim esdrúxulo, mas... Não, teve uma matéria... Com horário. Não, já tô encerrando. Teve uma matéria... Não, é o horário do programa. Tá. Teve uma matéria para você ver, olha como que tá aí fora, e às vezes a gente quer proteger, não falando desses assuntos dentro da igreja, mas olha que pesado. Teve uma menina que engravidou, foi uma matéria que saiu, isso aconteceu acho que... Depois eu pego a cidade que aconteceu, foi uma cidadezinha. Uma menina engravidou com 13, 14 anos de idade, e ela não sabia que era o pai. Sabe por quê? Eles estavam brincando de roleta russa. Eu vi essa matéria, O que era roleta russa? Eram vários adolescentes que estavam tendo numa relação sexual e ela foi com todos, tipo uma roleta russa. E ela engravidou de um desses adolescentes. Foi e ela não recente sabia. isso, Foi né? recente. Foi, eu vi essa matéria. E aí ela não sabia de quem ela engravidou. Aí é forte isso que a gente está falando, mas essa é a realidade que acontece lá fora. Então nós, como igreja, eu entendo que nós precisamos sim abordar alguns assuntos mais delicados em Cristo para mostrar para eles. Porque assim, se eu não falo um exemplo de sexualidade, né, que é o que a gente está falando aqui, se eu não falo de sexualidade de uma maneira santa e cristã, eles vão procurar lá na internet. Isso aqui é da hora. Às vezes eles precisam procurar. Quando eu sentei com o Pedro, né, eu perguntei algumas coisas pra ele, regalou o olhão assim e tal. Aí ontem, ele tava fazendo aula de bateria aqui na igreja, né? Aí rolou alguma ideia dentro do carro de virgem. Aí eu falei pra ele, ele e meu sobrinho. Falei, você sabe que são virgem? Os dois travou. Eu falei, não, virgem é um azeite, é extra virgem, não pega nada, vocês estão pensando no quê? Aí eles tipo, né? Aí eu falei, agora me fala, se que entregaram. vocês entendem, se entregaram. O que vocês me entendem como virgem agora? Então, eu acho que o pai, ele é o papel principal e fundamental para
trazer esses pontos com irreverência, sabe? Tipo, não deixar uma parada, mano, eu não posso falar de sexo com meu pai, que seu pai vai brigar. Cara, com o Pedro troca uma ideia, e aí, tal. Eu sei que ele já sabe, porque, cara, como o Alisson falou, a internet tá aí, mas é muito melhor que ele saiba o que é o sexo, o que é a pornografia, o que é a masturbação da minha forma, porque quando eu tinha 11 anos de idade, eu não tive pai pra me ensinar. Quem me ensinou foi a internet, filho. Ensinou da forma... Naquela época não tinha internet. Tinha assim, depois da meia-noite. Você nunca assistiu. Era Corujão naquela época lá. Era o Cine. Era o Cine. Enfim. Cinemão. Cinemão. Lembra do... Lembro não. Sexta-feira. Sou tão velho assim, não te falo o nome. Olha os antigos se entregando. Mas... tinha internet sim, depois da meia-noite, tinha o cachorrinho, o Wig lá, fazer aquele barulhinho. Tá de escada, né? Então a gente fica aprendendo. Então hoje, o que eu mais quero que ele olhe pra mim, ele tenha liberdade pra falar e eu não vou repreender ele, né? Tipo, eu não tenho medo de perguntar pro meu pai, eu não tenho barreiras pro meu pai. Então é isso que eu quero que ele veja. Isso aconteceu comigo. Eu mudei o João de escola, coloquei ele em outra escola e vocês sabem, né, o convívio que eu tenho com ele, né? Desde bebê o João é muito meu amigo, né? E ele foi pra escola, mudei ele de escola, né? Chegou um dia e ele falou, pai, os amigos meus estavam vendo um vídeo de pornografia. Ele devia estar com os seus 14, né? Para 15 anos. Eu até me assustei. Pai, eu posso isso, eu posso aquilo. Foi igual você falou de Paulo. Falei, filho, você pode tudo. Mas nem tudo te convém. Você achou legal? Ele, não, pai, eu fiquei incomodado, eu pedi para meus amigos não ficar me mostrando. Falei, então você já entendeu. Ele, por quê? Eu falei, por que você ficou incomodado? É porque eu não aprendo isso. Eu quero ter como que ele falou? Eu tenho uma opinião com Cristo Jesus. Eu falei, cara, eu já fiquei impactado, porque eu falei, ufa. Né? Cara, e pro mundo isso é muito normal. E ele foi tirado de bobo. Mas assim, hoje a gente trata com tantas famílias que tem tanto problema porque foi quebrada essa inocência por um vídeo muito cedo. Lá na adolescência. E hoje respinga no casamento do cara. E assim, não tem ideia. Teve essa semana também passou no jornal um caso de um senhor mostrando o conteúdo adulto num supermercado com uma criança, a mãe dela num corredor, a criança em outro, eu acho que era criança de 4 anos. E aí, graças a Deus, o segurança percebeu, segurou o senhor, chamou a polícia e ele foi preso. Então, assim, quando a gente olha, e isso é um dos assuntos que a gente aborda, né, porque é essa progressão. O nosso papel, né, o meu papel, que é o que eu entendo em Cristo, primeiro, eu preciso me preparar na palavra, porque eu preciso, não só a questão ali, eu acho que todos nós, né, aqui todos nós na mesa pregamos o evangelho, né, pregamos no altar, eu acho que a gente tem que ter esse temor com o propósito e o chamado que Deus nos deu. Sim. Eu acho que nós precisamos sim dedicar a nossa vida em oração, em jejum, leitura, estudo da palavra, porque é o chamado que Deus colocou sobre nós. E com os jovens, eu acho que também tem uma coisa que, infelizmente, tá? Algumas pessoas, elas tratam de uma maneira que eu acho errado, que é assim, vamos trazer a cultura do mundo para a igreja, né? Ou tipo assim, vamos ter coisas dentro da nossa igreja. Só que, cara, você tá com um adolescente, ele quer se divertir. Aí o nosso exemplo do nosso acampamento, né? Que a gente fez. Então, nós temos um jovem, vamos fazer uma festa aqui na igreja? Não, porque se nós fizermos uma festa, nós estamos trazendo a cultura. Cara, só que ele é jovem, ele é novo. Dessas daí, é igual eu falei, igual eu fui, né, no futebol. Vem pessoas que nem tá ligado no que tá acontecendo, vem ali para curtir uma festa, só que a gente tá falando de Jesus. E a gente começa a apresentar para aquele cara, você não precisa se drogar para você ser feliz, você não precisa se prostituir, né, se vender para você ser feliz, e a gente começa a construir as coisas. O acampamento, né, que nós fizemos aí, a primeira edição, foi uma edição de muito sucesso. Parabéns para você. Parabéns para nós, para a igreja. Foi assim, e esse foi um trabalho que eu falei, o pastor sabe disso, eu falo, o pastor já tem mais de ano, eu falo assim, cara, a gente tem que fazer um acampamento de jovens, a gente tem que fazer. E aí esse ano, Deus colocou no meu coração, e eu falei assim, cara, vou com a cara, coragem, a gente vai fazer, a gente vai construir.
E uma coisa que eu até falei para a pastora, eu falei assim, glória a Deus pela nossa igreja, eu falo aqui pelo Bola de Neve do Itaim, pela liberdade, confiança, e é claro que essa confiança ela não foi dada de maneira qualquer, mas ela é construída pela confiança que vocês têm em nós também, de fazer as coisas pelo reino, né? Porque eu tive total liberdade para poder cotar, poder ir atrás, construir, foi um trampo, mas só que assim, só que o que nós vivemos ali foi extraordinário, e muito mais do que nós, o que eles viveram. Então assim, essa é a nossa ideia, é dar continuidade. Você vê assim, eles ficam na maior expectativa de você falar 3, 2, 1, sério? Sobe. Eles me mandam mensagem, de verdade, eles me mandam mensagem falando assim, vai ter culto teens essa semana. Tem alguns que começaram a vir para a igreja que os pais não são cristãos. Eles não vêm se não for o dia do culto teens. Por que eles não vêm? Porque os pais não é cristão. Então eles vêm, se eles ficarem ali embaixo, eles ficam meio que deslocados. Lá em cima é outra coisa. É outra parada. E aí, como que eu trago as ministrações? Isso é muito importante também, porque tem os pais, às vezes, que estão assistindo, que tem dúvida. As ministrações, elas são extremamente simples. Eu trago assuntos assim, quem é Jesus? E aí eu vou mostrar para eles na palavra, quem é Jesus, o que Jesus fez. O Pedro me conta tudo. Ele conta, né? Graças a Deus. E assim, eu ensino para eles, por exemplo, para eles aprenderem, para os um pouco mais velhos, assim, igual o Pedro, que vai entrar numa idade agora, eles precisam aprender a defender a fé deles. Então, tipo assim, cara, você vai ser confrontado por outras religiões, você vai ser confrontado por outras pessoas, e o nosso papel, principalmente, é falar assim, cara, você tem Jesus, mano. Pô, sabe que da hora que eu li? Essa semana a gente foi chamado na escola, né? Pra falar do Pedro lá. E aí o Pedro é um cara que ele é muito defensor, né, mano? E aí a professora foi reclamar com ele, com a pastora, que meio que ele defende uma galera lá, e todo mundo vem pra cima dele, sabe o que ele faz? Vai pra mesa dele e abre a Bíblia. Eu falei, você faz isso, cara? Ah, eu faço, tipo, né? Eu abro a palavra lá e fico lendo. Eu falei, então. Fariseu, né? Eu falei, mano, glória a Deus, mas você vai ser mais atacado ainda, velho. Tá certo, mano. É isso mesmo, glória a Deus, mano. Mas, mano, né, o professor é uma bênção de Deus, né? Mas às vezes tem um que não quer, não. Incomoda, né? Você pode ler lá qualquer livro, conto de fadas que não vai causar nada, mas a Bíblia vai dar treta, mas tudo bem. Eu não mandei se fazer isso, mas continua. Você tá aprendendo. É isso aí. É isso. É muito, muito bom, né, quando a gente ouve esse tipo de relato, porque a gente entende que o trabalho ele está sendo feito. Glória a Deus. Porque eles precisam começar a criar, né, essa questão. E aí nós também somos impactados pelas experiências que eles vivem. Eu lembro que quando a gente fez o culto Teens esse ano, e eles praticamente conduziram todo o culto, né? O louvor foi eles. Não o culto Kids, né? Teve o Kids, mas assim, o Teens. Além disso, eu vou voltar a falar aqui pra gente já marcar produção. Uma mesa com eles, cara. Mesa com eles. Chamar, né? O Ravel, o Luiz Felipe, sei lá, o Ulisses, o Pedro, o Ben, enfim. Vamos dobrar essa mesa aqui, a gente bate um papo com eles e deixa eles falar. Só não pode falar palavrão, né? Não, E assim... Tô brincando, eles não falam. Não. Pelo menos meu filho não fala. Não falam. E assim, e aí a gente entende toda essa base, toda essa estrutura, e é o que eu oro, né? O que eu peço ao Senhor é o quê? Primeiro, me dê paciência, me dê discernimento e sabedoria. E assim, e tratar com eles, eu acho que o principal, se a gente fosse resumir tudo que a gente falou aqui, trate eles de igual. Não trate eles como alguém menor ou inferior a você. Ele não tem a mesma experiência que você. Isso daí já tá claro. Você não precisa jogar isso na cara deles. É da hora você entendeu? Tipo assim, ele já sabe mas que você... é só parando e sentando com eles pra você ver ver como é. Tipo assim... E assim, igual o senhor falou agora, passa uma tarde com eles. Você vai ver, que eles vão trocar uma ideia com você. E aí você vai começar a entender o que eles veem, o que eles fazem. Eu também tento sempre estar por dentro de tudo que está acontecendo. Então assim, saiu tal música lá, virou trend. Agora está no Trend Topics. Eu vou lá, eu vou ver. Eu preciso estar inserido nessa parada. Às vezes a gente também fica bitolado olhando o que está acontecendo no mundo e não dá credibilidade pro ensino
que está acontecendo na igreja. Exemplo, eu tô aqui o tempo todo olhando a câmera da minha sala. Eu quero ver o que o Pedro tá assistindo. Mano, é desenho, cara. Ele tá sozinho em casa agora. Tá lá, então todos os movimentos a câmera já... Por quê, cara? Eu tô tão, às vezes, conectado com aquilo que tá acontecendo com o mundo que eu tenho medo de acontecer com meu filho. Só que meu filho tem uma estrutura de ensino bíblico, ele sabe o que pode fazer e o que não pode fazer. Então, às vezes, a gente quer condenar, matar, brigar injustiçamente com ele, sendo que ele já tem uma estrutura. Glória a Deus pela tua vida, pelo teu chamado, pelo que Deus tem colocado na tua vida, cara. É isso aí. Boa, galera. E para finalizar esse episódio, um episódio muito bom, onde a gente falou aí a respeito dos jovens, né, o cristianismo e a juventude. Se você tivesse ali uma mensagem ali final para você deixar para esses jovens, qual mensagem seria, Henrique? Busquem ter experiências com Deus, da sua maneira, não naquilo que qualquer pessoa coloque. E aí, essa você pode chegar na sua casa e eu falo para eles, né, lá em cima, porque a nossa sala é em cima, e eu digo assim para eles, cara, faça uma pergunta para Deus, não é pecado não, fala assim, Deus, você existe? Me dá uma experiência. Eu tenho certeza que Deus vai dar uma experiência para eles. Porque a experiência faz com que eles queiram continuar tendo experiências. E a gente sabe, porque uma vez que você acessa a presença de Deus, você não quer mais estar lá. Você não quer mais sair de lá, né? A experiência valida a fé, né? Exatamente. Isso vai fortalecer. Segundo, estudem. Não sejam pessoas que acham que vocês não precisam estudar, que vocês não precisam trabalhar. Estudem, busquem informação, busquem crescimento, isso é extremamente importante. Você olha a nossa vida assim, eu não vou não. Cara, nem todo mundo vai ser influencer, Cara, isso ia falar nem todo agora, mundo velho. vai ser youtuber. Nossa. Cara, estudem, façam faculdade, busquem carreira, busquem crescer. Deus vai dar sabedoria para vocês. Terceiro, não namorem cedo e nem casem cedo, cara. Eu casei com 21 anos. Liga aí, produção! Eu casei com 21 anos. Eu não me arrependo de ter casado com a minha esposa e estou com ela até hoje. E glória a Deus por isso. Mas eu me arrependo de ter casado com a idade que eu casei. Eu assumi responsabilidade que eu não precisava. Eu precisei envelhecer antes do tempo, né? Por isso os cabelos brancos. Amadurecer. Amadurecer. Precisei amadurecer. A Bia E assim, isso aqui. não, eu falo isso pra ela também concorda. Porque assim, outra coisa, gente, falando agora pros jovens um pouco mais velhos, cara, não casa por causa do sexo, mano. Isso daí não é futuro. Essa é a maior mano. fake news. Eu já falei. mano. Quer parar de fazer sexo? Casa. Tipo assim, cara, não vai por essas ideias, sabe? E assim, isso daí é um princípio, né? Assim, se eu fosse dar um conselho, e no cristianismo, gente, vivam a verdade de Jesus, sabe? Confrontem a palavra. Toda vez que você ouvir uma informação, e eu ensino isso para eles, eu ensino eles serem questionadores na palavra. Eu falo assim, quando você ouvir uma pregação no altar, ou pregação na internet, abre a tua Bíblia, vê as referências que aquele pregador usou. Fala assim, cara, qual que é a referência? Eu falei assim, e eu falo para eles, isso cabe a mim também. Quando eu vim aqui... Os bereanos faziam isso, né? Isso. Falo isso pra eles. Eu falo, cara, eu tô vindo aqui pregar pra vocês e é claro que eu me preparo, é claro que eu me separo, mas vocês não sabem do meu particular. Como vocês não sabem, vocês têm a obrigação de abrir a Bíblia de vocês. Isso eu vou um pouco mais além. Para esses jovens aí, valorizem a liderança de vocês. Valorizem a pregação de vocês. Porque eu vejo tantas pessoas atravessar a cidade para assistir pregações de conferencista, o cara não conhece sua história, o cara não orou com você, o cara não jejuou com você, e aí depois você fica maravilhado por uma palavra que o teu líder já te direcionou. Então hoje a gente vive numa situação de emoção, cara, que às vezes é aquela palavra que só mexeu na alma, né? Então assim, olha para quem paga um preço de oração, para quem te ajuda, para quem te visita, para quem te acompanha, para quem te discipula, e valorizem eles. Porque valorizar a pregação do conferencista, de um cara que toca muito bem, é fácil. O cara toca ali, ganhou aquela noite e vazou. E os levitas da casa, a galera da casa não está sendo valorizado. Isso aí acho que Deus até me conduziu em ministrar a respeito disso.
Só que para nós que somos mais antigos, já entendemos. Só que os jovens, mano, eles ficam muito aflorados, mas porque a igreja tem uma luz laranja, então eu vou naquela igreja, porque fulano vai tocar lá. Cara, quem vai te ajudar e te sustentar no evangelho vai ser a igreja local. São seus pastores locais. Não existe pastor virtual. Exato. E assim, eu acho que igreja é o corpo de Cristo. Isso é muito importante. Todos nós precisamos entender. Tipo, eu sou a igreja fora da igreja. Não, você é um membro do Senhor que segue o chamado de Jesus aonde quer que você esteja. Porque um membro fora do corpo é corpo estranho. Se você pega hoje na rua e você acha um pé cortado no meio da rua, só o pé, cara, você vai achar estranho. Você sai correndo. Assim, você sai correndo. O pé morreu. O pé morto. Essa é a dificuldade. A gente tá, antes de iniciar, a gente tava falando do menino lá. Do The Power of the Man. Miguel. Off the King. Of the King and the Power of the Man. Porque, eu não sei se é um corte, mas ele fala assim, que Jesus não é o teu pastor. Pelo que eu tava assistindo ontem com o Pedro, justamente para entender o contexto, cara, né? Você entra em qualquer rede social, aparece esse menino. Eu falei, cara, aí o Pedro do nada colocou lá. E eu falei, eu quero ver o que o Pedro tá entendendo disso. Se é engraçado, se é sério, se é real, se é verdadeiro. E o tempo todo a gente tava ali, assistindo eu e ele, e nós não rimos, cara. Porque eu tava entendendo, cara, será que é tal, pá. E aí, o que eu tava falando antes mesmo? Você tava falando sobre o pastoreio. Do pastoreio, porque ele usa aquela frase, né? Do pastor. É isso. Aí ele falou, nossa, você viu como que na minha cabeça é? Aí ele falou isso daí porque saiu o corte, que ele fala assim, Jesus não é o teu pastor. Vai sair um corte agora disso. Jesus não é o teu pastor. Então, entendeu? Não cortem. Tá vendo? Jesus não é o teu pastor. Mas ele fala assim, você tem pastor, você tem que estar sobre uma cobertura espiritual, você tem que estar na tua igreja. Porque hoje, as pessoas que querem, como está lá em Timóteo, lá, sobre pessoas que procurarão, né, palavras que façam coceguinhas no seu ouvido, enfim. Então, assim, se a sua palavra, a sua ministração não tá boa, Jesus é meu pastor, eu não preciso de igreja. Entendeu? Tipo assim, não, porque o Henrique me deu um direcionamento, ele me explicou na Bíblia, mas o outro pastor me entendeu que eu não preciso de igreja, por isso que o número de desigrejados cresce a cada dia, porque eu não preciso ter um direcionamento do meu líder. Mas Jesus também frequentava a igreja, né? Sim! E Paulo fala, não deixe de congregar como costume de alguns. Né? Tipo assim. Então, mas aí... Ainda mais agora que se aproxima a volta de Cristo. Então, né? mas isso é uma moda que está acontecendo para eu não estar debaixo de uma cobertura espiritual e eu não preciso obedecer você, porque a palavra está aqui e Jesus, ele é o meu pastor, né? Mas enfim, isso daí são sinais da volta de Jesus. Infelizmente, a porta é estreita, muitos são chamados, poucos são escolhidos. A gente precisa continuar sendo escolhido. Nós não somos eu não sou calvinista. Eu acredito que eu vou lutar até o fim para que eu possa estar em santidade para aquele que permanecer até o fim. Aquele, né? Não é aquele que já garantiu a sua salvação. Finalizamos uma discussão. Bora que a gente já passou do horário do Alisson. Não é. Seu cabelo tá muito bonito, Alisson. Eu tô um gato. Eu queria até complementar isso que o Henrique falou, galera. Vou até olhar para a câmera aqui para falar com você, jovem. Cara, invista no desenvolvimento da tua identidade. Exatamente. Eu acho que complementando isso que você falou, cara, tenha a sua identidade estabelecida em Cristo, saiba quem você é, saiba aquilo que realmente te agrada, aquilo que realmente te desagrada, tenha as suas crenças e convicções na palavra e seja um espelho daquilo que Jesus te convidou a ser. Acho que esse é um conselho final que eu dou aqui para vocês jovens, porque tudo isso que a gente falou até nesse final a respeito do profeta Miguel e todas essas discussões, volta naquilo, cara. Quando você tem identidade, você tem senso de propósito, cara, o barco ele pode estremecer, as coisas elas podem acontecer, mas você permanece nos caminhos do Senhor. Amém? Amém. Esse foi o podcast de hoje, galera. Então, lembrando, mais um episódio aqui do nosso Papo de Reino. Produção, lá
na descrição do YouTube vai ter o link dos nossos patrocinadores, né? Vai ter todos os links. Então, YouTube, podcast, patrocinador. boa. Então, ó, segue lá também as redes sociais dos nossos patrocinadores, Estúdio D, Espaço Limpo. Continua aqui nas nossas redes sociais, então a gente está hoje no Spotify, a gente está no YouTube, está no Instagram, está no Facebook. Está aberto para outros patrocinadores encostar também? Sim, se você quer, ó, ajudar a financiar esse projeto, entre em contato no Instagram da igreja. No Instagram da igreja, fala com o David e aí a gente abre esse espaço aqui para vocês também chegarem junto para a gente poder melhorar a estrutura do podcast, tá bom? Galera, quero agradecer aí o tempo de vocês, muito obrigado por esse tempo de mesa, que Deus abençoe vocês. E é isso, pessoal, bora lá! Deus abençoe. Deus abençoe. Até o próximo.